A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, liberou desde o ano passado a venda e o registro de remédios à base de canabidiol. Segundo a Anvisa, o canabidiol deve ser prescrito quando outras opções terapêuticas disponíveis no mercado estiverem esgotadas. O canabidiol e o tetrahidrocannabinol são alguns dos derivados da maconha. Os produtos já aprovados para uso medicinal aqui no Brasil exigem receita médica de controle especial e o tipo de receita varia de acordo com a concentração solicitada pelo médico. Agora, qual tem sido a experiência de quem já está se submetendo a terapias à base de substâncias derivadas da cannabis sativa, a maconha? O cirurgião plástico Tiago Marra é um dos pacientes que estão vivenciando essa experiência. É com ele que a gente conversa agora, também nosso convidado no Issa Bahia. Seja bem-vindo, um prazer tê-lo aqui conosco. Bom dia, Tiago. Bom dia, tudo bem? Está me ouvindo bem? Tudo legal, tudo ótimo. Seja bem-vindo. Deixa eu te perguntar logo, qual foi a motivação que te levou a buscar uma terapia à base de medicamentos derivados da maconha? E me parece que no seu caso é um óleo de canabidiol, isso mesmo? Isso. Bom, na verdade, eu procurei, né, como paciente, eu procurei um psiquiatra, né, eu vinha, como todos, né, grande parte, né, de nós hoje em dia, muita ansiedade, ainda mais no meu trabalho, que é um trabalho, né, bastante estressante, né, uma preocupação muito grande com os pacientes, né, então, assim, a gente dorme mal, né, a gente fica muito ansioso, nós trabalhamos muito hoje com celular, então a gente não consegue desgrudar do celular. Então, eu estava já com esses sintomas de ansiedade, dormindo mal, e busquei, né, realmente o psiquiatra para poder ver o que eu poderia fazer para melhorar. E o próprio psiquiatra, ele falou assim comigo, olha, eu sei que foi liberado agora pela Anvisa os tratamentos com o canabidiol, e ele está sendo muito utilizado para ansiedade e também para sono, além de outras utilizações, e eu sugiro assim, eu ainda não sei prescrever esse medicamento, então eu sugiro que você vá aqui nesse congresso, ele me deu um panfleto sobre um congresso em relação ao canabidiol com especialistas, né, que já vem utilizando esse medicamento há algum tempo, e eu fui, então, nesse congresso, onde que eu tive a oportunidade de entender melhor todo o processo, como que funciona, né, e vou hoje também compartilhar um pouquinho disso aqui com vocês, porque eu acho muito importante, assim como eu estou me beneficiando, né, eu acho que a população precisa saber disso, a gente precisa desmistificar algumas questões relacionadas a isso, porque quando se fala em tratamento à base de maconha, maconha medicinal, né, que é um termo muito errado, ao meu ver, para se usar, porque isso não tem nada a ver com a maconha, né, são produtos totalmente, lógico, derivado, né, da mesma planta, da mesma folha, mas a substância que causa, né, o barato, digamos assim, que é o tetrahidrocannabinol, ele é reduzido numa quantidade ínfima, né, no produto, no óleo, né, então eu tenho até aqui o frascozinho, né, sem mostrar o laboratório nem nada, mas a gente tem o frascozinho aqui, e ele vem na concentração do canabidiol, que é a substância, né, que realmente vai dar os efeitos benéficos, né, e essa concentração é uma concentração alta do canabidiol e quase ínfima, insignificante, do tetrahidrocannabinol, do THC, que é o que causa o barato, né, da maconha. Então, quando você fala assim, tratamento com maconha medicinal, a sensação que dá é que o paciente vai poder fumar maconha, né, recreativa, para poder se tratar. E isso não é verdade em hipótese nenhuma. Então, a primeira coisa que a gente precisa desmistificar é isso. Não tem nada a ver, né? É uma coisa com a outra. Agora, e você tocou num ponto legal, porque você disse que o próprio médico, o psiquiatra que te atendeu no caso, ele se mostrou pouco preparado para prescrever uma receita de canabidiol.
para você e que sugeriu que você buscasse informações num congresso que estava sendo realizado. Essa é a realidade hoje, não é? Porque poucos médicos prescrevem receitas à base de derivados da maconha e você, no caso, buscou informação de fato fora do consultório médico. Hoje você está munido de informações porque você pesquisou a respeito. Essa é uma dificuldade que os pacientes em geral, você tem percebido isso também, enfrentam por conta de médicos ainda não preparados para prescrever esse tipo de remédio? Perfeito. Realmente, assim, são muito poucos profissionais que sabem prescrever. E, na verdade, todo médico pode prescrever. Né? Hoje, né, após o congresso que eu participei, eu fui já mais em 2 após esse congresso, eu prescrevo, né, para as pessoas próximas. Hoje não é minha rotina, né? Eu estou aqui hoje como paciente, eu sou cirurgião plástico, mas eu prescrevo. Qualquer médico com informação que saiba, né, prescrever, pode prescrever, porque é um remédio que ele é natural, ele é um remédio que ele não tem efeitos colaterais praticamente, né, e realmente muito poucos profissionais sabem prescrever. Então a gente está começando, lógico, né, o ensino desse conhecimento em relação a como prescrever o canabidiol está começando inicialmente entre psiquiatras, né, que são pessoas que lidam mais com os transtornos do sono, transtornos de ansiedade, né, mas ele pode ser utilizado para várias outras situações. O que acontece? Eu acho importante a gente, né, falar aqui, explicar, né, contar um pouquinho da história, né, o que aconteceu. Essa molécula, né, o THC e o canabidiol, ela foi descoberta muito recentemente. Ela foi descoberta em 1992 por um pesquisador químico de Israel. Então, Israel é uma das principais, a Universidade de Israel é uma das principais polos, né, de pesquisas e do conhecimento que a gente tem hoje sobre o canabidiol. Então, essa molécula ela foi descoberta muito recentemente, em 1992. E a partir do descobrimento dessa molécula é que se começou, então, a fazer estudos e a entender a função, né, tanto do THC quanto do canabidiol. Até então, só se sabia que existia a maconha, que era uma droga, que se era, né, fumada, né, utilizada através, né, da combustão do cigarro, e essa droga dava um barato, né, até então, e dava uma certa sensação de relaxamento nos pacientes. Até então era o que se sabia sobre isso, né? Não se conhecia especificamente a molécula. A partir do descobrimento, então, da molécula, em 1992, foi possível separar, né, o que é realmente a molécula do THC, né, que na maconha utilizada para fins recreativos, ela está numa concentração em torno de 20%, e do que é o canabidiol, que é uma substância que vai causar vários efeitos benéficos. Então, existem relativamente, por ser muito recente a descoberta da molécula, ainda existem muito poucos trabalhos, né, ainda de fase 2, fase 3, né, hoje, né, por causa da pandemia, esse termo ficou um pouco mais, né, conhecido, né, os trabalhos científicos de nível 1, nível 2, nível 3, né, até por causa da questão dos testes da vacina. Então, a lógica é a mesma, né, em relação ao uso do canabidiol. A gente precisa de estudos, realmente, que comprovem e que certifiquem que aquele determinado medicamento, ele é eficaz, né? E a gente tem realmente relativamente poucos trabalhos em relação a isso, mas algumas coisas já estão bem estabelecidas. A própria Anvisa, ela liberou a prescrição e a importação desse medicamento pelos laboratórios com o pré-requisito de que nos próximos 5 anos sejam feitos mais estudos de nível 2, nível 3, né, mostrando realmente os benefícios do medicamento. Então, a partir de então, vai se começar agora a ter mais estudos, como está acontecendo no mundo inteiro. Então, assim, algumas coisas, elas estão bem estabelecidas, né?
Uma delas é a fisiologia, né? Os mecanismos químicos que acontecem dentro do organismo por causa dessa molécula. Então, por exemplo, o sistema endocannabinoide. Esse sistema endocannabinoide ele está relacionado, né, a neurotransmissores pós-sinápticos, né, nas conexões do cérebro. Então, você tem, né, os medicamentos, os neurotransmissores, como serotonina, dopamina, que já são utilizados, né, dentro da psiquiatria, né, que atuam nos neurônios pré-sinápticos, e agora o canabidiol, essa molécula nova, ela vem sendo introduzida para atuar a nível de neurotransmissão pós-sináptica. Então, ele faz uma regulação dos neurotransmissores, de um modo geral, e na homeostase, tanto do cérebro, quanto também de várias partes do organismo, como o intestino também, e grande parte dessa atuação e do efeito benéfico do canabidiol está relacionado aos efeitos também anti-inflamatórios dessa molécula. Então, ela tem um efeito anti-inflamatório muito potente. Então, por exemplo, se você machuca, se você vai jogar, né, futebol e machuca e bate o joelho vai ficar dolorido, ele vai ficar inchado, né, vai ficar com um processo inflamatório ali na região. O que você toma para poder aliviar essa dor? Você vai tomar alguns medicamentos anti-inflamatórios, né? Por exemplo, o ibuprofeno, o nimesulida, são medicamentos anti-inflamatórios. Então, o que acontece? Uma dos efeitos mais bem estabelecidos em relação ao uso do canabidiol é para o tratamento de dores crônicas. Então, por exemplo, pacientes que possuem fibromialgia, né, aquelas dores, né, que sente constantemente, né, ou pacientes mais idosos também sentem dores crônicas nas costas. Então, o uso do canabidiol, como ele tem esse efeito anti-inflamatório, ele vai, então, melhorar em grande parte essa dor crônica dos pacientes. Outras funções que já estão realmente bem estabelecidas em relação ao sono, né? Ele melhora a qualidade do sono e ele ajuda o paciente a dormir melhor, né? Hoje a gente sabe que muitas pessoas têm que tomar remédios para poder dormir, né? E o canabidiol não é algo milagroso que vai resolver tudo, mas ele realmente ajuda e ele melhora, e isso eu já percebi como usuário, né, do óleo, e o meu sono melhorou, né? Eu consegui reduzir, eu ainda tomo alguns outros medicamentos para me ajudar a dormir, né, eventualmente, mas eu reduzi bastante, né, a necessidade de outros medicamentos, e a qualidade do meu sono melhorou muito, porque muitos desses outros medicamentos, eles te fazem dormir, mas eles te dão uma qualidade ruim do sono, então você acorda ainda cansado, né, ainda desgastado. Então, em relação ao sono, é outro fator que já se mostrou bastante eficaz. Tiago. Um outro fator também, desculpa, só finalizando, é a ansiedade também. Pode falar, desculpa. Tiago, quando a gente fala de canabidiol e derivados da maconha, há muito preconceito da própria sociedade ao tratar desse tema. Você, além de médico, é paciente, ele utiliza o canabidiol para fins terapêuticos. Você teme algum tipo de reação dos seus pacientes quando você fala que faz o uso dentro da prescrição médica do canabidiol? E como é que funciona essa relação entre o médico e o paciente que está num processo de quase de testagem de uma medicação que está em processo ainda de construção? Não, é lógico que o preconceito, ele sempre, né, como eu já falei aqui no início, né, mas assim, isso daí tá muito tranquilo, viu, porque tá muito bem estabelecido, né, essa questão, né, como eu falei, isso não tem nada a ver com o uso de maconha recreativo, o termo que usa é muito ruim, né, é tratamento maconha medicinal, né, isso daí é um nome muito mal empregado, né, o uso do canabidiol mesmo, né, o uso do óleo. Igual, por exemplo, você vai tomar algum medicamento, né, para dor, a maioria dos medicamentos, por exemplo, morfina, os opioides, todos os tipos de opioides são derivados, né,
por exemplo, de substâncias que são similares à heroína, por exemplo, né, a cocaína. E ninguém fala tratamento com cocaína, né, o tratamento com heroína medicinal, né, isso não existe, né, são os opioides, são medicamentos usados na anestesia, inclusive, né, todos esses medicamentos são utilizados corriqueiramente, né, pelos médicos, né, então, assim, o termo é o canabidiol. Então, lógico que pode existir um preconceito, mas isso certamente vai cair rapidamente, porque é um medicamento que é igual a qualquer outro, né? Então, ele vem no formato de um óleo. Até voltando um pouquinho na pergunta, né, de como que se usa, lógico que nós não vamos prescrever aqui, mas assim, a utilização dele, a posologia, é de 12 em 12 horas. Então, você vai tomar alguns ml, né, de 3, 5 ml do óleo de manhã, né, 3 a 5 ml do óleo à tarde, ou um pouquinho mais, né? Então, assim, você vai tomar o óleo de manhã e de noite. Então, ele é de 12 em 12 horas, sendo que, às vezes, você pode tomar um pouquinho mais à noite, né? Porque ele ajuda mais no sono. Então, lógico que pode existir esse preconceito, mas isso aí está muito tranquilo, tanto né, a própria Anvisa liberou, qualquer médico pode prescrever, e daqui para frente vai ser algo muito comum aí, de ser utilizado. Tiago, para a gente encerrar, e um ponto que você fez questão de destacar, e é importante que a gente compreenda, que o uso recreativo da maconha é diferente do aproveitamento desses componentes da planta para produção de medicamentos. Tanto que é sob esse ponto de vista que a Anvisa liberou, não é, o registro, a venda de remédios à base de canabidiol. Agora, tem muita gente que acredita que fumar maconha também ajuda a relaxar, independentemente dos remédios derivados da maconha. Você, como médico, qual é o conhecimento que você tem a respeito? Tem fundamento essa crença? Nossa, muito boa essa pergunta, muito importante, obrigado por ter feito ela. É muito importante, né, entender isso, porque é o seguinte, quando você fuma maconha, aquilo que a gente estava falando, o THC, né, que é o que dá o barato, ele tem mais ou menos em torno de 20% de concentração. Como eu falei, o óleo, ele é praticamente puro, mas ele ainda tem aquele 0,3 do THC ali, que só porque não, né, às vezes não dá para purificar totalmente, e também ele ajuda um pouco a molécula do canabidiol a entrar dentro da célula. Você tem aquele 0,3, algo totalmente diferente de 20%, né, de THC. Então, o THC, o que acontece? Ele causa o barato, mas ele causa efeitos colaterais. Ele impregna, né, ele impregna no sistema nervoso e ele causa um efeito rebote no relaxamento. Então, assim, na ansiedade. Então, você pode, sim, num primeiro momento, ter uma certa sensação de relaxamento, até porque tem canabidiol, né, na maconha, mas o THC, ele vai te gerar uma ansiedade rebote depois. Então, na verdade, os efeitos colaterais do uso da maconha é justamente um aumento na ansiedade, uma piora depois do sono, e o THC impregnado no sistema nervoso, ele pode gerar uma chamada síndrome amotivacional, né? Ou seja, a pessoa fica preguiçosa, ela não consegue fazer nada. Então, o THC tem vários efeitos colaterais, tá certo? Então, o uso do canabidiol, do óleo, ele tem sido usado, inclusive, para transtornos de adicção em usuários de maconha. Então, aqueles usuários de maconha que estão fumando ali maconha e que fumam muito, que querem parar, né? Ou quem quer reduzir o uso da maconha. Então, a pessoa, a gente vem prescrevendo, né, o canabidiol para que ele substitua aquela sensação, aquela necessidade, né, do uso da maconha com THC, tá certo? Então, legal. Isso também é uma coisa que está bem estabelecido e o canabidiol puro, ele ajuda, né, a pessoa parar de utilizar a maconha recreativa porque ela gera todos esses efeitos colaterais que nós já falamos. Legal, o assunto é bom e que bom que a gente está tendo esse espaço para poder discutir um tema que até certo ponto era um tabu, não é? Não se discutia com tanta liberdade, ainda mais agora com a liberação de remédios à base da cannabis sativa, a maconha, como no caso aí do canabidiol, tem o tetrahidrocannabinol ou canabidiol também, para falar a verdade eu não sei como é que fala, mas muito obrigado, Tiago, um prazer tê-lo aqui conosco.
Sucesso para você nesse tratamento, nessa nova experiência, e que esse papo nosso aqui tenha servido de alerta, de informação, exatamente, para muita gente que tem dúvida a respeito. Um prazer mais uma vez tê-lo aqui conosco. Um bom dia e até uma próxima. Com certeza, muito obrigado, eu agradeço a oportunidade. Eu queria deixar aqui o meu Instagram, porque no meu Instagram eu sempre passo essas informações, também sobre o canabidiol. Então, o meu Instagram é @drmarra, tá? drmarra, Então, apesar de eu ser cirurgião plástico, falar mais sobre cirurgia plástica no meu Instagram, eu também falo desse tema também lá no meu Instagram, conscientizando os pacientes. Lá já está salvozinho nos destaques. Muito obrigado aí e até o próximo. Tá certo, agora são 7h50 na Tarde FM.